comecei daqui, ó. Sou eu lá em 2000 e alguma coisa que eu não me lembro mais. Essa sou eu na faculdade, em uma das 400 milhões de reuniões que acontecia, que a gente fazia com refrigerantes, com tudo, né? Todo mundo se formando em nutrição, e era isso aí. E eu comecei por causa dessa garotinha de rosa, que tá bem ali no finalzinho da sala, minha filha Isabela. Tá? Então, quando eu entrei na nutrição, sem dúvida nenhuma, eu não sabia que caminho eu ia tomar. Acredito que algumas de vocês que estão aí ainda na faculdade possam se perguntar, mas eu acredito que já tem até um norte melhor que o meu, né? Porque se você já tá aqui, você já tem alguma ideia do que você quer focar. Eu ainda não tinha essa ideia. Eu queria muito, 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 muito trabalhar com nutrição clínica. Quando eu entrei na faculdade, era isso que eu pensava. Eu quero trabalhar com nutrição clínica, porque eu tinha um plano perfeito na minha cabeça. Eu queria atender de manhã enquanto a Isabela estivesse na escola e ficar à tarde com a minha filha. Esse era meu plano, né? Meu plano perfeito. Só que eu me formei e, ao mesmo tempo, eu me divorciei. Então, meu plano perfeito não aconteceu. E aí, eu que queria muito ir para a clínica, eu fui para onde? Eu fui para UAN, querida. Tem alguém aí na UAN que está querendo fazer transição de carreira? Eu tenho muitas alunas que vieram da UAN e que fazem a transição lá no Sementinha. Então, eu sei muito bem o que a gente vive na pele, né? É realmente um mundo completamente diferente. Porém, ó, para vocês terem uma ideia, eu tive até uma pizzaria, tá, gente? Isso era minha pizzaria, pizzaria Bambina, Bambina Trattoria. Então, eu vivia realmente um mundo completamente diferente do que eu vivo hoje, completamente. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? Aconteceu a pandemia. E quando a pandemia aconteceu, eu me reinventei ou me reencontrei, podemos dizer assim. E foi aí que eu comecei a estudar novamente nutrição e voltei aos meus atendimentos. Nesse primeiro momento, eu atendia crianças. Eu sabia que era isso que eu queria, porque, gente, tenho 3 filhos, né? Então, se existe algum tipo de experiência na minha vida que é muito latente, sem dúvida nenhuma, é relacionada a crianças. Então, eu fui fazer atendimentos de introdução alimentar, tudo que aparecia eu atendia. Até que começaram a aparecer muitas crianças seletivas e autistas. Eu não sabia, eu não tô exagerando quando eu digo pra vocês que eu não sabia nem o que era autismo, tá? Isso era completamente diferente do mundo que eu vivia. Eu vivia num mundo em que eu só sabia de preço de açaí, eu só sabia de tratativas com o cliente, eu sabia de fornecedores e de gestão de pessoas, e eu não sabia nada, nada, mais nada do mundo mesmo de nutrição ou de saúde. Então, eu fui começar a entender que demanda era essa. E quanto mais apareciam crianças seletivas e crianças autistas, mais eu tinha o desejo de contribuir com a história delas e de ajudá-las de fato. Só que eu não sabia como fazer isso. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. E foi isso que eu fui fazer. Eu sentei e comecei a estudar. Isso foi uma construção que se iniciou nesse período. A partir disso, muitas coisas aconteceram e eu abri a minha primeira salinha de terapia alimentar, que foi essa aqui, bem piquichichita, mas que eu fui muito feliz lá. Eu estive nessa salinha por 6 ou 7 meses, mais ou menos, era numa clínica de terapia ocupacional. E essa aqui, gente, era a minha agenda quando eu comecei meus atendimentos lá em maio de 2021. Um arraso, né? Um total de uma criança. Essa criança nem era de terapia, tá? Era uma criança de consulta. Então, eu comecei como a maioria de vocês aqui, do zero mesmo, né? Transicionando de uma outra carreira e muito perdida, sem saber exatamente para onde eu ia, o que eu ia fazer, e fui conhecendo todo esse percurso conforme eu fui vivendo e conforme eu fui fazendo mesmo as coisas acontecerem. E aí, um ano depois, para vocês terem uma ideia, essa aqui era a minha agenda. Bárbara, mas como que tu fez isso, querida? Isso é mandinga? Não, não é mandinga, não. Isso aqui é estudo, processo, aplicação. Mas não só estudo técnico, tá, gente? A gente precisa, sim, de muito estudo técnico. Inclusive, é esse estudo técnico que vai trazer o resultado, ou um percentual grande dele, porque também não é só isso. Tem várias outras coisas, e eu também vou falar um pouco disso aqui para vocês. Mas isso aqui, gente, se chama estratégia. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu não fui direto para a clínica, que eu fui fazer outra coisa? Então, antes de ser nutricionista, eu acabei sendo gestora. Eu acabei sendo empresária. Então, eu sempre enxerguei o meu consultório, a minha agenda, meu Instagram, como uma empresa. E a partir desse pensamento, eu fui estruturando as minhas estratégias de captação de pacientes, de como fidelizá-los. Eu comecei a propagar o meu trabalho para todas as pessoas que era possível. Eu sei que muitas de vocês podem dizer aqui assim, mas eu não tenho talento para Instagram, eu não gosto de Instagram, eu não gosto de redes sociais. Gente, eu também não. Sei que pode parecer que não, né? Pode parecer que, você tá exagerando. Eu vejo você todos os dias no Instagram. Gente, o Instagram também é o meu trabalho. Ele faz parte desse escopo do objetivo que eu tenho, né? Na estratégia dentro da minha empresa. O Instagram é nada mais, nada menos que uma vitrine. Imagina você numa vitrine, numa loja na rua mais movimentada na sua cidade. Não sei qual é a rua mais movimentada na sua cidade. Mas imagina que você tem uma loja nessa rua.
O Instagram é essa sua loja na rua mais movimentada da cidade, que não tem fronteiras, não tem fronteiras. Todo mundo consegue te acessar. E sabe qual que é o principal? É de graça, você não paga aluguel. Então você tem a oportunidade de mostrar sua cara, seu serviço, seu propósito, aquilo que você entrega para muitas pessoas. Vocês acham que o meu Instagram começou com 29 mil seguidores? Não, eu comecei com o Instagram fechado e medo de olho gordo. Então, meu Instagram, ele era completamente fechado, lá só tinha foto dos meus filhos e da minha família, porque eu não fazia nada nesse sentido de marketing, de divulgação. Mas eu entendi a necessidade e comecei a fazer. Então, pouco a pouco, eu cresci em todos esses âmbitos. E foi o que foi me trazendo o resultado que vocês conseguem ver hoje, tá? Então, tudo isso aqui faz parte de uma construção. O que que vai fazer toda a diferença no seu processo? Você pensar, o que eu posso fazer hoje para ter o resultado que eu quero daqui a 6 meses ou daqui a um ano? Principalmente, você sabe o que você quer? Qual que é o propósito daquilo que você entrega? Gente, todo mundo aqui trabalha por dinheiro, óbvio, né? A gente tem contas para pagar, filhos para sustentar, ou enfim, casa, família, mãe, pai. A gente tem responsabilidades financeiras, porém, a gente pode ganhar dinheiro só com nutrição? Só atendendo crianças seletivas? Não. Tem várias formas de se ganhar dinheiro. E esse trabalho aqui, ó, ele é um trabalho muito difícil e um trabalho de muito propósito também. Porque sabe o que que a gente entrega? A gente entrega saúde, a gente entrega felicidade para famílias, a gente ajuda crianças a se desenvolverem e atingirem o seu potencial máximo de possibilidades e de potência. Então, o nosso trabalho, ele é muito poderoso. E é isso que dá pra gente ali, com certeza, aquela carga, aquela recarga, né? Para todos os dias e para seguir nesse trabalho, que é difícil, mas que sim é muito recompensador. E aí, como vocês viram, minha agenda cheia, né? Poxa, Bárbara, que legal, um ano depois sua agenda ficou cheia. Ficou mesmo. Inclusive, a agenda cheia também é um problema, tá? Mas a gente fala disso depois, em um outro momento. Nesse momento, o que que a gente quer? A gente quer uma agenda cheia. Depois, quando a gente tem uma agenda cheia, a gente quer uma agenda mais tranquila. Isso daí vocês vão ver, gente. E aí, quando eu comecei a me dar conta, nossa, que legal, eu tô ali fidelizando meus pacientes, tô tendo engajamento maravilhoso das famílias, mas sabe qual era o meu sonho? Dar uma alta. Eu queria muito dar uma alta de terapia alimentar. Esse passou a ser o meu grande sonho. Porque a gente vai estudando, a gente vai vendo o processo acontecer diante dos nossos olhos. E lembra, eu comecei lá do zero, sem nem saber que existiam crianças que comiam 3 alimentos apenas. Eu não sabia que isso era uma realidade de muitas famílias. E quando eu comecei a me deparar isso, eu comecei a estudar, eu me perguntava, será que isso funciona mesmo? Será que isso aí que eu vou fazer vai realmente ajudar a criança a comer? Eu me questionava. Porque, gente, é difícil. E a ansiedade, o correr pelo resultado, acaba também dificultando muito o nosso processo enquanto profissional. Então, eu me perguntava muito, era o sonho da minha vida. E aí, depois que a minha agenda cresceu, aconteceu algo muito melhor, que foi isso aqui, ó. Ele simplesmente parou de comer. Só comia arroz, macarrão e clara de ovo. Você imagina, todos os lugares que nós íamos tinha que levar essa mesma comida. E era só que ele comia. E é desesperador você ver seu filho não se nutrindo, você vê que seu filho não comia, ele não vinha crescendo, não vinha engordando, não vinha ganhando peso. Todo mundo começa assim, não, vai passar, é uma fase, deixa ficar com fome. E não é bem assim que acontece. E aí nós ficávamos desesperados, meu Deus, não tá acontecendo, o que que tá, né? Ele não tá comendo, ainda tá na mesma. E depois parece que dá um estalo. Chega um momento que começa. E aí ela começou no frango, e ele foi no feijão, e ele foi no peixe, na carne. E hoje, graças a Deus, nós passamos aí quase 2 anos de terapia. E hoje o Gui come arroz, feijão, macarrão, carne, frango. Não preciso mais sair com marmitinha pra ele. É um menino que tá desenvolvendo super bem, inteligente. Não é um processo rápido, não é. Mas resolve, funciona. Eu comia aquilo que ele aceitava. Doritos, pão cubano, que era o único pão que ele comia lá. Refrigerante, Coca-Cola. E pastel, sem nada, pastelzinho de vento. E somente, essa era a base alimentar do Luiz Miguel. Tô sempre com a saúde muito comprometida. Lembro que a minha sogra sentou de frente pra mim, ela olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, nós precisamos fazer alguma coisa pelo Luiz Miguel. Isso já ultrapassou todos os limites de aceitar que isso não é normal, tem alguma coisa errada, a gente precisa buscar ajuda. E nós estávamos assim, sem acreditar que ele um dia pudesse vir comer qualquer coisa. Por exemplo, eu lembro que quando eu rezava nas minhas orações, eu pedia muito, falei, meu Deus, eu queria que ele comesse ao menos um nuggets, alguma coisa. Nós viemos, marcamos a consulta com a doutora Bárbara. A partir daí começou a nossa felicidade. E devagar começou, nós fizemos a primeira entrevista, foi feito toda a análise, né? O Luiz Miguel também com um problema intestinal, de não conseguir ir ao banheiro regularmente. Que hoje em dia, pouco a pouco, ele vem melhorando, principalmente a parte de imunidade dele. Como ele tá gordinho, como ele agora ele passou a comer algumas coisas, ele já passou a comer peixe,
empanado, na chapa, camarão, e principalmente ele hoje consegue comer frango frito, frango guisado, frango empanadinho, com a farofa, já passou a comer o macarrão, né? Então, já tem uma gama de alimentos que ele não aceitava nem sentir o cheiro e agora ele já consegue, a gente consegue ir para restaurante. Eu não conseguia levá-lo no restaurante. Hoje, um ano depois, o Miguel consegue sentar, ele pede para ir no restaurante, ele pede o prato que ele vai comer. Em relação a um ano atrás, do que o Luiz Miguel era e o que o Luiz Miguel é, hoje é uma criança completamente diferente. Comia basicamente só uma sopa, que era triturado, que não aceitava outras coisas. Toda vez que a gente tentava ir para ela, sentar à mesa e ela ver outros alimentos, era como se fosse um monstro ali. Ela não queria nem chegar perto da mesa. Já conseguimos inserir novos alimentos. Nunca tinha comido nenhuma proteína assim, de origem animal, carne, né? Ou de frango, ou de peixe, ou qualquer que seja, né? Tudo era naquela sopa de feijão. E agora ela já consegue comer peixe, frango. E aí agora ela já consegue comer bem. Vai dar certo, no tempo certo vai dar certo. E isso aí é um ganho pro resto da vida, porque não é só o fato dele estar comendo, né? Fora os vegetais que ele tá comendo também, cenoura, milho, tomate, tudo isso. Então, ele se abriu para experimentar coisas novas, ele não se abria para isso, ele não queria experimentar. Hoje ele olha, vou provar uma alface, eu já quero comer uma alface. Coisas que a gente nem imaginava, nem batata frita ele gostava e hoje ele come. Então ele se abriu a mente dele. A terapia foi muito importante para que nós conseguíssemos trazer o nosso filho uma qualidade nutricional, uma qualidade de tudo, né? A inteligência, o crescimento, para que ele seja uma criança plena. E nós também somos uma família muito mais feliz hoje, muito menos limitados. Não é só isso não, olha só. Quantas altas a gente já... Todas as que eu encontrei, eu fui colocando aqui, ó. E feedbacks como esse foi o que começou a acontecer na minha vida e na minha prática. E tudo isso aqui começou a preencher a minha alma e me deixar muito feliz na minha prática, apesar das dificuldades. Imagina você poder aplicar algumas técnicas que são comprovadas, que já são validadas, que já têm resultados nas crianças para que elas possam se tornar mais receptivas, que você possa ter pais mais confiantes e uma prática ali mais satisfatória. É isso que todo mundo aqui quer, né? Com certeza, quem é que não quer dar uma alta, né? Receber feedbacks como esses era meu sonho e eu realizei, e isso me deixa muito feliz. Na verdade, até hoje, né? Já tem acontecido esse mesmo processo com a minha equipe, e isso me deixa ainda mais feliz e com as minhas alunas também. Então, eu poder ver que o meu trabalho, o meu propósito, ele transcende, né? Tudo aquilo que eu um dia imaginei e sonhei, isso sem dúvida nenhuma é a prova de que Deus tinha ali um propósito muito maior para minha vida do que eu mesma um dia imaginei. A chave para o sucesso na terapia alimentar, gente, é uma abordagem estruturada, personalizada e respeita principalmente as necessidades individuais de cada criança. Não adianta você achar que você vai conseguir fazer a mesma sessão com todas as crianças naquele dia, que você vai usar o mesmo alimento ou que você vai usar o mesmo personagem. Para vocês terem uma ideia, acho que quem estava aqui na minha aula de engajamento deve ter me ouvido falar que personagem nem sempre, ou na grande maioria das vezes, nem é o que vai fazer a diferença. Você saber o personagem favorito da criança pode sim contribuir, mas não é o principal. Eu digo para vocês que hoje eu sou capaz de fazer uma sessão de terapia com uma sala sem nada, uma criança e um cachinho de uva. Eu consigo trazer essa criança com conexão, com conforto, e eu consigo fazer uma sessão muito bem feita. Por quê? Porque eu tenho um raciocínio e consigo pensar em cada um dos aspectos daquilo que vai trazer a criança de fato para mim, para o engajamento pleno. Eu sou o principal objeto terapêutico dentro da sessão de terapia. Não é o Dino, não é um brinquedo, não é um personagem favorito. Os meus 3 segredos para esses resultados: avaliação e planejamento assertivos, foco na conexão com a criança e com a família. Não existe criança isolada do contexto familiar. Não adianta você querer toda semana colocar a criança para dentro da sessão 45 minutos. Ah, já fiz aqui, olha ali, ele provou, ele beijou, ele isso, ele aquilo, e devolve para a família e você não tem conexão nenhuma com aquela família, você não sabe nem o que está acontecendo na casa da criança. Você simplesmente pensa, na avaliação eu expliquei tudo, então eles já sabem e não estão fazendo. Opa, a culpa não é minha, porque comigo ele come. Não é assim que a banda toca. Se a família soubesse o que fazer, ela não estaria pagando terapia alimentar para estar fazendo com você. Se a primeira orientação que você deu lá na avaliação tivesse sido o suficiente, você já tinha dado alta para essa família. Mas não é tão simples assim. Essa conexão e esse foco na família é um
dos meus segredos. E a execução consistente. Por quê? Porque a terapeuta também precisa de engajamento, de brilho nos olhos. Não é só a criança que tem que engajar, não é só a família, a terapeuta também. E eu digo para vocês que eu já vivenciei muitas fases de cansaço, de desgaste emocional, porque nosso trabalho é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu já peguei muitas crianças que chegaram para mim com 6, 7, 8, 9 anos comendo dois alimentos, às vezes só mamadeira, às vezes só sopa batida e cremogema. E isso é muito desgastante para a família. Então a família já chega cansada e deposita em você toda essa esperança. Então é muito importante que a gente tenha ali cabeça no lugar. Se você quer trabalhar com terapia alimentar, já vou te dar um conselho que talvez valha mais de toda essa aula aqui. Faça terapia. Porque você precisa se manter bem para que você possa dar suporte para as famílias. Se você não consegue dar suporte para a família, se você não tem a sua própria base forte, é muito difícil de você conseguir levar por um longo tempo esse trabalho. Isso foi algo que eu aprendi na prática, porque por muitas vezes eu quase desisti. Eu tive um ano em que eu cheguei ao final do ano exausta e eu pensei, eu vou voltar para o restaurante. Eu não vou mais dar continuidade, porque eu não tinha mais vida, eu vendia minha alma. Eu não tinha fim de semana com os meus filhos, eu não tinha tempo com meu marido. Eu não sabia nem que tarefa meu filho estava trazendo para casa, porque a minha vida toda era fazer relatório, planejamento, atender aquela agenda ali. Enquanto eu não estava atendendo os meus pacientes, eu estava fazendo relatório, a minha vida era essa. Todas as vezes que eu tinha pessoas novas para entrar na minha agenda, ou uma consulta de acompanhamento que acontece ali um dia, eu negava. Eu pedia para minha secretária, não coloca ninguém na minha agenda, pelo amor de Deus, até eu entregar tudo isso aqui que eu tenho para entregar, de relatório e de consulta e de suplementação. Eu não consigo dar conta de mais ninguém. E foi aí que eu pensei, ou eu reestruturo tudo na minha vida, ou eu vou desistir, porque eu não vou dar conta, eu vou ficar doente. Na verdade, eu já estava um pouquinho. Então, assim, eu estava realmente muito cansada e muito esgotada. E eu fui reestruturando, eu fui reorganizando. E é isso que eu entrego. Essa reestruturação, essa reorganização que me permitiu vender terapia sem vender minha alma. Fazer terapia, trabalhar com dificuldades alimentares e continuar tendo uma vida. É preciso, além de tudo isso, coragem. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Se você hoje, por exemplo, quer fazer uma transição de carreira, querida, você é a única responsável pelo seu sonho na Terra. Ninguém vai chegar para você dizer assim, oi, querida, tudo bem? Então, eu tô sabendo que seu sonho é trabalhar com crianças, né? Com terapia alimentar. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pagar aqui suas contas por 3 meses para você fazer isso. Não vai acontecer, gente, tá? Provavelmente você vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que sacrificar alguns momentos, você vai precisar estudar nos fins de semana, à noite, nos fins de semana, atender no sábado inicialmente, ou atender no fim do dia, eu não sei. Mas essa reestruturação, essa coragem para fazer dar certo, ela precisa começar. Ela tem parte de você. Se você já tá há tempos no consultório e não tá tendo o resultado que você quer, você precisa ter coragem para rever o que é que eu preciso fazer, o que eu tenho que mudar para ter o resultado que eu quero. E ter coragem. Vou precisar colocar a cara no Instagram? Onde que eu busco essa estratégia? Eu vou precisar investir em um novo conhecimento? Eu vou precisar investir num local? Vou sair da clínica que eu atendo? Ou vou conversar com a dona da clínica para reestruturar alguma coisa de uma forma que eu preciso? Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas seja o que for, isso aqui é universal. É preciso coragem para fazer o que tem que ser feito. Esse é o meu lema. Não importa o que aconteça, o mundo pode desabar, mas se eu tenho algo para entregar, eu entrego. Se eu tenho um objetivo para chegar, eu não sei exatamente como que eu vou fazer no caminho. Às vezes isso acontece, mas eu vou descobrir fazendo. E é assim que acontece. Eu não sabia atender seletividade alimentar. Eu descobri enquanto eu comecei. Eu dei o primeiro passo. As coisas boas acontecem com quem tá fazendo acontecer, sabe? A gente tem que dar o primeiro passo para que tudo possa vir e fluir. Não é o contrário. As situações nunca vão estar perfeitas. Nunca. Nunca. Tenho 36 anos. Nunca as coisas estiveram perfeitas. Sempre que eu pensei, agora vai... acontecia alguma coisa. Da mesma forma que sempre que eu pensei, agora eu não sei como eu saio disso, agora pronto, acabou. Também acontecia alguma coisa. Porque coisas boas também, muitas coisas boas acontecem no percurso quando a gente tá dando os passos que a gente precisa dar. É fácil? Não é. Se fosse, todo mundo fazia. Não é fácil. Porém, se uma pessoa fez, você também consegue. Na mentoria, você vai ter acesso a tudo que eu tive que sofrer muito para aprender ao longo desses anos. Eu vou te entregar tudo pronto para que você possa aplicar e colher os frutos, economizar um tempo que vai te ser valioso na colheita dos seus resultados. Então a escolha é sua. Lembre-se, é preciso coragem para fazer o que tem que ser feito.